Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver mais uma questão de equações diferenciais. A questão que a gente vai resolver hoje é a questão 3.4 do livro do Reginaldo. Ele tem um PVI dado pela derivada de y em relação a t como sendo y que multiplica 100 menos y. A condição inicial é que y de 0 vale 1. Pediu para a gente resolver esse PVI e também pediu para esboçar e faça um esboço do gráfico da solução. Ok? Então, PVI é y' igual a y que multiplica 100 menos y. E quando o t for 0, a imagem dele vale 1. Então, vamos lá fazer esse problema. Então, aqui eu tenho o meu PVI, y' igual a y que multiplica 100 menos y, com a imagem do t, quando o t for 0, valer 1. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vê que essa equação diferencial é separável, por quê? Porque se a gente dividir todo mundo por esse fator aqui, ó, eu vou ficar com y' de t dividido por y que multiplica 100 menos y igual a 1. Então, a gente pode integrar aqui em relação a y e aqui em relação a t. Então, lembrando que esse y' de t aqui, ele é dy dt, né? Ou seja, o y' de t, ele é dy dt. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar a integral de dy sobre y que multiplica 100 menos y. E do outro lado vai ficar a integral de 1 dt. Aqui a gente vai utilizar a fração parcial. Aqui a gente tem duas raízes reais distintas, né? O 0 e o 100, né? O y valendo 100 aqui vai zerar. Então a ideia aqui é dividir isso aqui em dois logaritmos. Então eu vou escrever 1 dividido por y que multiplica 100 menos y, como sendo um a sobre y mais um b sobre 100 menos y. Então, aqui a gente tira o mínimo, faz a conta para encontrarmos os valores de a e de b. Então, aqui vai ficar, o mínimo vai ser a multiplicação. Então, esse dividido por esse vai dar o outro, né, que é 100 menos y. Então, 100 menos y que multiplica a, mais esse dividido por esse vai dar o y, então vai dar by. Então, aqui vamos colocar em evidência, vamos ter um sistema. Quem que acompanha o y aqui? O b e o menos a. Então, menos a acompanha o y aqui dessa parte e o b também. Aqui, como não tem ninguém que acompanhe o y, é como se fosse 0y, então isso aqui tem que ser 0. E a constante aqui vai dar 100a. Então, 100a tem que ser igual a 1, né? Que é o grau zero do polinômio aqui. Então, tem que ser igual a 1. Então, aqui a gente descobre que o a vale 1 sobre 100. Bom, se o a vale 1 sobre 100, então o b aqui, a gente vê que o b é igual a a, né? Porque se você pega o b e o a e passa para esse lado aqui, b é igual a a, então o b também vale 1 sobre 100. Então, nós temos as duas constantes a e b valendo 1 sobre 100. Bom, substituindo aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter a integral de dy y que multiplica 100 menos y igual à integral de a sobre y, né? Então, a, na verdade, esse a pode sair para fora da integral, 1 sobre 100, integral de 1 sobre y dy, mais, né, o b também pode sair para fora, 1 sobre 100, integral de 1 dividido por 100 menos y dy. Essa integral aqui é um logaritmo, então vai ficar 1 sobre 100 ln do módulo de y, mais, aqui também a gente vai fazer uma substituição, vai dar um ln, só que a derivada de dentro aqui é menos 1. Então, ao invés de colocar mais aqui, eu vou colocar menos. Então, vai ficar 1 sobre 100 ln do módulo de 100 menos y, ok? Por quê? Porque quando a gente deriva o 100 menos y, vai dar menos 1 dividido por ela própria. Então, menos 1 com esse menos aqui vai ficar esse mais aqui. Aqui a gente pode utilizar a propriedade, podemos colocar 1 sobre 100 em evidência, para ficar melhor a conta. 1 sobre 100
E aqui a gente utiliza a propriedade logaritmo. Logaritmo da diferença, a gente pode fazer a divisão dos logaritmos. Y dividido por 100 menos y. Ok? Então, essa integral desse lado aqui vale isso, e essa integral aqui, ela vale t dt. Então, essa integral aqui, e outra coisa que a gente sabe, a integral de 1 dt, ela vale quem? Logicamente, essa integral aqui tem uma constante que eu vou juntar com a constante dessa integral aqui. Isso aqui vai dar um t mais uma constante. Vamos chamar essa constante aqui de C1. Na verdade, essa C1 aqui a gente pode já englobar, como é igual, a gente tem uma igualdade, o que a gente obteve aqui? 1 sobre 100 dessa integral aqui. Essa integral aqui tem uma constante, como é igual, eu passei essa constante para o outro lado, né, subtraindo e juntei nessa constante aqui. Então, aqui vai ficar 1 sobre 100, que multiplica o ln de y 100 menos y, igual a t mais o C1. Ok? Aqui a gente pode multiplicar esse 100. Então, vai ficar um ln de y dividido por 100 menos y, igual a 100t. 100t, ficou bom, né? Como se não tivesse nada. 100 vezes t, mais 100 vezes C1. Esse 100 vezes C1 aí você pode chamar de outra constante, C2. Então, a ideia aqui é a gente pegar a exponencial. Então, se a gente pega a exponencial aqui, o que vai acontecer? Eu vou ficar com y dividido por 100 menos y, igual, como está em módulo, aqui eu vou colocar mais ou menos, né, exponencial disso aqui. Então, exponencial da soma das exponenciais, então vai ficar e elevado a C2 vezes e elevado a 100t. Só que isso aqui você pode chamar de outra constante, né? Digamos um C grande. Então, eu vou ter y dividido por 100 menos y igual um C que multiplica e elevado a 100 vezes t. Então, aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar isolar esse y. Mas antes de isolarmos esse y, a gente poderia usar a nossa condição inicial para poder encontrar quem que é essa constante. Então, vamos fazer encontrar o valor dessa constante aqui no próximo slide. Bom, substituindo aqui y de 0 igual a 1, o que a gente tem? Então, no lugar do y de 0 aqui, eu vou colocar 1. Então, 100 menos 1 igual a c que multiplica e elevado a 100 vezes 1, que é o t, né? Que é o valor de t. Então, aqui a gente vai descobrir que o valor de c vale quanto? Bom, e elevado a 100 vezes... Na verdade, o t é 0, né? Não é 1. O y de 0 que vale... O y de 0 que vale 1, então 100 vezes 0 vai dar 0, e elevado a 0 vai dar 1, então aqui o c vai ficar sendo igual a 1 sobre 99. Portanto, a nossa solução particular, essa solução particular é a solução que passa, que tem imagem 1 quando t é 0, é dada por y, aqui por enquanto implicitamente, né, y, esse y que está aqui na verdade é um y de t, 100 menos y, igual a 1 sobre 99 e elevado a 100t. Vamos tentar isolar esse y aqui, vamos multiplicar cruzado e ver o que a gente faz para poder isolar esse y. O que a gente poderia fazer? Para não ficar carregando essa constante aqui, eu vou simplesmente manter o c, depois no final a gente coloca ela, para ver se a conta fica mais amigável. Então eu vou ter com esse y, que na verdade é um y de t, ele é igual, vou multiplicar aqui, ó, então vai ficar 100 menos o y de t, que multiplica a constante, depois eu vou colocar o valor dela aqui, né? Eu já sei, vezes e elevado a 100t. Então aqui eu posso distribuir, então vai ficar c que multiplica a exponencial vezes 100, né? Então na verdade 100, esse aqui vezes esse, então eu vou colocar o 100 aqui antes, 100c
menos quem? Agora essa outra parte aqui, C, que multiplica a exponencial, vezes o y de t. Então, esse pessoal aqui eu vou passar para cá para poder juntar o y. Então, vai ficar o quê? Então, eu vou colocar o y de t em evidência. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 1 desse. Esse pessoal aqui está negativo, ele foi para o outro lado, lá ficou positivo. Então, mais ce elevado a 100t. Isso aqui é igual a essa outra parte aqui depois da igualdade, que é o 100c elevado a 100 vezes t. Então, essa parte toda aqui vai passar para lá dividindo. Então, quem que é meu y de t? Explícito, né? Ou seja, vai ser 100 vezes 1 sobre 99, que é o valor da constante. Então, vai ficar 100 sobre 99 vezes a exponencial de 100t, dividido por 1 mais, o valor de c é 1 sobre 99, e elevado a 100 vezes t. Aqui dá para a gente tirar o mínimo, dá para cancelar algumas coisas, conserva a primeira, multiplica para o inverso da segunda. Então aqui por enquanto eu vou manter esse 100 sobre 99. Aqui tirando o mínimo vai ficar 99 mais e elevado a 100t, todo mundo dividido por 99. Então, esse 99 aqui dá para cancelar com esse, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, sobrou 100 e elevado a 100 vezes t, dividido por 99 mais e elevado a 100 vezes t, ok? Aqui, simplificando mais um pouquinho, vamos dividir todo mundo por essa exponencial. Então, o que acontece? Se eu divido todo mundo por i elevado a 100t, aqui em cima vai ficar somente o 100. Aqui embaixo, se eu dividir por e elevado a 100t, isso aqui vai ficar 1. E aqui eu dividi por e elevado a 100t. Então, vai ficar 99 vezes e elevado a menos 100 vezes t, né? Porque eu dividi, então ele vai para o numerador negativo. Então, uma cara talvez mais amigável para essa solução seria essa. A solução particular é dada por 100, dividido por 1 mais 99 vezes e elevado a menos 100t. O que a gente pode observar aqui? Ele pediu para a gente desenhar, observe que o domínio aqui, o t, pode ser qualquer coisa, né? A função derivada também está definida para qualquer valor de t. Mas o que a gente observa aqui é, quando o t fica grande, o que acontece? Aqui tende a 100, né? Ou seja, o que a gente pode tirar disso aqui é quando o t vai para mais infinito. Essa parte aqui tende a 0, né? Então vai ficar 100 dividido por 1. Então ela aproxima de 100 quando o t vai para mais infinito. Ok? Vamos lá no GeoGebra dar uma olhadinha no gráfico que ele pediu também para a gente visualizar o gráfico. Vamos lá no GeoGebra dar uma olhada no gráfico. Bom, aqui no GeoGebra, o que a gente vai fazer? A gente tinha a solução, que era o y de t, dado por... Então, eu vou pedir para desenhar o y igual a 100, que a gente obteve lá, dividido por quem? Dividido por 1 mais 99 vezes a exponencial de menos 100. Nesse caso aqui eu vou utilizar x. Então, o gráfico da função, o que acontece? Deixa eu dar um zoom aqui, para vocês observarem. Aqui, ó, ela tende a 100, tá vendo? Quando o t vai para mais infinito, ela tende a 100 aqui. Aqui, se você dá um zoom, você vai ver que ela vai passar exatamente aquela condição inicial que a gente tinha, que a imagem do 0 vale 1, tá vendo? E aqui ela tende a 0 quando t vai para menos infinito. Outra maneira de a gente resolver esse problema aqui no GeoGebra seria usando o comando resolver EDO, que passa por um determinado ponto. Então, se a gente pede para resolver a EDO y, que multiplica 100 menos y
passando pelo ponto de coordenadas 0 e 1, a gente tem exatamente a mesma solução que a gente tinha feito aqui analiticamente, tá vendo? 100 dividido por 1 mais 99, que multiplica e elevado a menos 100t. 100 vezes t. 100 dividido por 99, tá vendo? E elevado, só a diferença é que ele está usando x, né? Ok? É a mesma expressão que a gente digitou aqui, tá vendo? Essa curva em azul, ela está exatamente em cima dessa curva aqui. Deixa eu só aumentar o traço aqui, a cor do traço. Essa aqui é a que a gente tinha digitado, que a gente encontrou analiticamente. E essa aqui em azul, tá vendo? Ela está exatamente em cima. Essa aqui, né? Ela está exatamente em cima da curva verde, tá vendo? A curva azul e a verde, elas estão no mesmo lugar. Ok? Então, espero que você tenha entendido. Se gostou, deixe um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.